Paz do Senhor, meus irmãos, como estão? Estamos bem? Glória a Deus, estamos aqui para gravar, vamos gravar mais um vídeo, vamos produzir mais um ensino, uma mensagem. E eu tenho certeza do que eu estou falando. Esta mensagem que eu vou estar ensinando hoje é uma mensagem muito polêmica, que não vai cair muito bem ao gosto de muitos da igreja. Infelizmente, eu até não queria fazer, mas Deus me constrange, porque Deus nos chamou para ser luz e sal. O que a luz faz? Ela ilumina as trevas, mostra o erro e mostra o que é certo. Isso é o que Deus espera de nós, que falamos, anunciamos, proclamamos a verdade, exaltamos a verdade e condenamos o erro, a mentira. Não que nós sejamos juízes, não, nós não somos juízes. Nós somos apenas aqueles que revelam, que mostram. Assim como um brigadiano, quando prende um bandido, ele não está condenando, ele está levando o cumprimento da lei. Quem vai condenar é o juiz. E nós fizemos a mesma coisa. Mas antes de nós começar a estudar, quero te convidar a ficar conosco até o final, inscrever isso aqui no canal, embaixo do vídeo está escrito inscrever, vocês clica ali automaticamente, é inscrito, não paga nada, é de graça. Hoje eu quero vos falar sobre a igreja e a política. Política ou políticos tem lugar na igreja? Só que nós temos que lembrar uma coisa, irmãos. Primeiro, quando se fala em igreja, falamos de dois tipos de significado. O primeiro, igreja como lugar de adoração, lugar local de adoração. Prédio, denominação, uma placa denominacional, ali onde congregam os cristãos, é chamado de igreja, ainda que não seja teologicamente o mais correto. E segundo, e mais correto, quando fala de igreja, fala de pessoa, servo de Deus, servas, lavada no sangue do Cristo, selada pelo Espírito Santo, que foram chamados para ser a luz e o sal da terra. Então, quando falamos de igreja, falamos então de organização viva, igreja universal espiritual e também de pessoas, né? Que são a igreja de Jesus. Então a igreja de Jesus foi chamada, Jesus morreu na cruz para que a igreja se torne politicamente correta e faça a sua vida, pare a sua vida espiritual, pare o trabalho ministerial, pare o trabalho evangelístico. Falta dizer igreja como corpo e como pessoa, para fazer a politicagem. Jesus disse, dá a César o que é o de César, e a Deus o que é Deus, o que é de Deus. Então aquilo que é do mundo, é do mundo. E aquilo que é dos céus, que é de Deus, é de Deus. Tem que haver essa separação. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então veja, a gente não pode abrir espaço, conveniência e flexibilidade para agradar segundos, pessoas que estão interessadas unicamente em receber um bom e um ótimo salário. Porque na política, veja, é a manifestação com abundância da obra da carne. Na política se manifesta, sem dúvida alguma, muita abundância da obra da carne, a qual Paulo escreveu no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 em diante. E não vou ler todo, porque é muito extenso. Diz, as obras da carne são conhecidas. A imoralidade, o ódio, isso aí não tem na política. A discórdia, ciúmes, egoísmo, isso aí não tem na política. Dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e outras coisas parecidas. Qual? Olha o que o apóstolo está dizendo. Já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pode até herdar um cargo, receber um cargo, mas aqui diz que não herdarão o reino de Deus. E na política é um dos lugares na sociedade que mais se manifesta a corrupção. É uma vergonha para o Brasil, onde se reúne a maior quantidade de pessoas corruptas. E a Bíblia nos tem uma resposta, um conselho para nós, que está em 1 Coríntios 15, 33. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. A corrupção destrói vidas, sonhos e até mesmo projetos nacionais de uma nação inteira. A Bíblia condena toda e qualquer forma de corrupção, pois é pecado. De fato, é uma depravação que desagrada a Deus. Os valores cristãos devem se sobrepor aos vícios da corrupção, do egoísmo, aleluia, da ganância da política. A corrupção é um sinônimo de suborno, de adulteração, desmoralização e até mesmo de apostasia. O homem corrupto age em benefício próprio, esquece de que há um bem comum, o amor ao próximo, e o mais importante ainda, a sociedade. Os valores políticos são materialistas, terriais, egoístas, partidaristas, pessoais e facciosos. E os valores da igreja é diferente, tem que ser prioridade em valores eternos, espirituais, as coisas de cima, não de baixo. Olha só o que diz o Salmo de número 94, verso 20 em diante. Poderá um governo corrupto estar em aliança contigo? Contigo, igreja.
Contigo, crente. Poderá um governo corrupto, um trono corrupto, fazer uma aliança contigo? Um governo que faz injustiça em nome da lei? E eles planejam contra a vida do justo e condenam o inocente à morte? Mas é o Senhor minha torre de segurança, é o meu Deus, a rocha em qual encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles, diz a Bíblia, os seus crimes e o destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. É o Salmo que está dizendo, isso é a palavra de Deus. E a Constituinte brasileira, que é um livro ou uma Constituinte muito séria, nos dá direito, nós cristãos, nós igreja, direito próprio de condições de como cidadão, que inclui tanto no poder de nós escolher os nossos representantes votando em alguém, quanto também a possibilidade de qualquer um de nós concorrer a cargos públicos eletivos. A Constituinte nos permite, mas só que nós temos uma Constituinte dos céus que nos alerta, dizendo que buscais o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar, o resto são coisas da terra, passageira, trivial, aquilo que a traça corrompe, o ladrão rouba. Por isso que a gente tem que pensar como Cristo pensou, está em Filipenses 2, ter a mente de Cristo, os mesmos sentimentos de Cristo. Quando, veja só, quando o governo romano perseguia a igreja, ela sofreu muito, muito mesmo. Passou dificuldade, foi morto, mas a igreja tinha algo sobrenatural, que se encontrava com os paralíticos e dizia, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Mas quando o imperador Constantino, que era o governo mais poderoso da época, abraçou a igreja cristã, fez aliança com os cristãos, com a igreja, e transformou o cristianismo como religião oficial do governo, a igreja entrou numa decadência, numa apostasia, piores pecados começaram a tolerar dentro da igreja, porque sempre quando a igreja faz aliança com a política, com o governo, é sinal de apostasia, corrupção, espiritualidade e desvio moral, pois a igreja não faz parte de nenhum ministério do governo humano. A igreja é do governo eterno espiritual. A igreja não é partido. Púlpito não é palanque de político. Crente salvo, lavado no sangue, selado pelo Espírito, não foi chamado para ser cabo eleitoral de político. Muitas igrejas querem trocar o poder da cruz pelo poder político, humano e governamental. Acham que a igreja tem que depender de advogado, tem que dar um jeitinho lá no meio da política para conseguir benefícios, para conseguir ajuda das administrações internas da igreja local. A igreja tem que depender unicamente de Deus. O Salmo de número 20, verso 7 diz, alguns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, a qual é o nosso Deus. Lembra de Pedro no livro de Atos dos Apóstolos? Pedro estava preso para ser morto por causa de Cristo. Mas só que a igreja não estava atrás de senadores, políticos e advogados. A igreja foi para as casas de oração, em jejum e oração e clamor. A igreja buscava. A Bíblia diz que antes da igreja terminar a campanha de oração, o próprio Deus enviou um anjo para tirar Pedro, que estava preso para a morte. E ali Pedro não morreu, porque a igreja buscava nas coisas dos céus e não nas coisas da terra. Alguns tentam usar personagens bíblicos para justificar os seus cargos políticos, como José no Egito. José foi levado, foi vendido. José não é do Egito, José não queria estar no Egito, ele estava sendo imposto. E José lá no Egito teve muita luta, porque ele lutou contra a injustiça, ele não pediu cargo, ele não pediu voto. Veja só. E Daniel na Babilônia, mesma coisa. Daniel era vassalo, estava preso na Babilônia, ele não recebeu nenhum cargo por causa de voto, ele não fez partidarismo, foi uma divina revelação de Deus, porque Deus queria trazer o restante, proteger, guardar os que estavam ali para ser o profeta de Deus e testemunhar. E alguns pegam o Novo Testamento, o senador José de Arimateia, José que era da cidade de Arimateia, como alguém que está lá no Senado. Veja, este José, ele não se converteu e pegou um cargo de pastor, e depois pediu para os fiéis votar nele, não. Ele estava lá dentro do Senado e se converteu. E ali dentro do Senado, ele sabia que o tempo dele já tinha se extinguido, porque ele tinha que se ocultar. Porque se alguém soubesse que ele era cristão, ele seria expulso. Então ele não fez eleição, ele não fez algum tipo de votação, depois de se convertendo, não, ele se converteu lá. Tanto que a história, os historiadores nos relatam que o próprio José de Arimateia, após a morte de Jesus, ele foi perseguido e preso, porque disseram que ele era culpado de ter tirado o corpo de Jesus de dentro do sepulcro, porque houve uma mentira, né, que foi dita pelos judeus, que os discípulos de Jesus roubaram o corpo de Jesus e não ressuscitou, eles mentiram e botaram a culpa nos discípulos, descobriram que o José de Arimateia era discípulo, e ele foi perseguido, e ele foi preso. 13 anos, segundo a história dos historiadores contam, 13 anos ele ficou na cadeia, perdeu a família, perdeu o patrimônio, e quando ele saiu da cadeia, e conta a história que José de Arimateia fundou a primeira congregação cristã lá em Britã, um lugar longe. Veja que ele não voltou, José de Arimateia, ele não voltou para o Senado, ele não concorreu à prefeitura, ele não concorreu a vereador,
ele só se converteu lá dentro, e lá dentro ele não ficou. A igreja é um lugar sagrado, não é um lugar profano como é a política. Os valores da palavra são os mesmos, e não pode se colocar paralelo com os valores egoísta, corrupto, partidário e político. O púlpito é um lugar para salvo, pregadores, não para políticos e políticas. O púlpito é um lugar para profeta, pregadores, adoradores, lavados pelo sangue do Cordeiro, selado pelo Espírito. Lembra de Eliseu? Eliseu, quando Naamã chegou lá, no segundo braço, segunda pessoa mais importante do governo sírio, chegou lá cheio de lepra. O próprio Eliseu nem recebeu, mandou Geazi dizer para ele: vai se lavar, vai se converter, vai se batizar no Rio Jordão. Depois, se estiver sem lepra, eu te recebo. E depois que ele foi curado, que recebeu a Deus como o seu Deus verdadeiro, agora o profeta Eliseu recebeu. Porque o profeta não coloca na casa dos profetas alguém que tem lepra. Se alguém quer ir na casa do profeta, nos púlpitos da igreja, tem que passar antes pelo batismo, conversão, abandono do pecado, se arrepender, pedir misericórdia a Deus. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo uma época que tem muitos cristãos, que se dizem, entre aspas, que não são capazes de entregar um folhetim evangelístico para a pessoa, para o vizinho, para o dono do bar, para o homem do mercado, para o motorista do ônibus. Mas quando chega a época de eleição, as pessoas, esses tal cristãos, eles são cabo eleitoral, entregam folhetinhos para divulgar nome de pessoas que, às vezes, que nem os seus próprios parentes dariam um bom testemunho. São fiadores desses políticos com suas falsas promessas que não cumprirão. E a própria Bíblia nos ensina, em Efésios 5, não devemos nos associar com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condená-las. Porque que eles fazem oculto, até dizer, é torpe. Veja só. Veja, nós temos que ter todo este cuidado, pois a própria história do Brasil conta, primeiro político evangélico que teve no Brasil foi um homem chamado de Guaraci, em 1934. Ele era um pastor da igreja, e ali ele se elegeu, e ele mesmo tomou algumas decisões de não aceitar, aleluia, que o nome de Deus estivesse na Constituinte. Ele não aceitava também que houvesse ensino religioso no colégio, mas ao contrário, ele lutava contra o divórcio. Ele era a favor do divórcio. Olha a qualidade do primeiro pastor evangélico que foi concorrer por política. Está na internet, você pode estudar e ver. É uma vergonha isso. É uma vergonha. E quantos pastores, bispos, reverendos, famosos, que pregavam em grandes eventos de missões, se envolveram com política, deram mau testemunho, foram presos, estão aí na mídia pedindo, esmolando voto para continuar a sua carreira de riqueza. O Salmo número 1, que é o Salmo da Santidade, fala para nós: bem-aventurado aquele, ou pode ser a igreja, que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação da igreja, do crente, está na Bíblia, na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Não é o caso dos ímpios, esses são como palhas que são levados pelo vento, e por isso os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade do justo, pois o Senhor prova o caminho do justo, mas o caminho do pecador será destruído. Veja quanta coisa nós temos que ter esta visão. Por isso não dá para misturar política e igreja. Tem uns que dizem religião e política não se discute. Eu discordo disso. É com esse pensamento que política e religião não discute, é que existe centenas e centenas de corruptos no governo e centenas de lobos atrás dos púlpitos, porque não querem discutir política e nem religião. Que o sangue de Jesus esteja sobre nossas vidas, nos dando sabedoria. Afinal de contas, somos casa do Espírito. Deus nos chamou para isso. Que pobreza, que miséria. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Não é por pouco que estamos vivendo a decadência, pelos teólogos dito, que estamos vivendo a geração mundial da igreja de Laodiceia. Rica, não falta nada, mas Jesus disse: igreja cega, surda, nua, miserável. Que o sangue de Jesus esteja sobre nós e que Deus envie um grande e tão necessário e importante avivamento. Deus abençoe a todos. Que a paz esteja convosco.